Bom dia! Hoje, domingo de Páscoa, Cristo vive, e eu quero saudá-lo com o versículo onde o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 20, e lá nos diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, Cristo vive, Cristo ressuscitou, e é Ele que nós queremos adorar com este culto. E celebramos este culto no nome deste Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido você para um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Graças te damos por mais este dia que tu renova na nossa vida. Obrigada porque mais uma vez podemos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo aquilo que Ele pôde fazer na cruz no nosso lugar. Ter morrido, sofrido naquela cruz, ó Deus, para nos substituir, para que a gente pudesse ter reconciliação contigo, vida e salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, ó bondoso Deus e Pai, somos gratos porque podemos ter este tempo, aonde queremos meditar na Tua Palavra, ó Deus, aonde queremos nos alimentar espiritualmente. E por isso, ó Deus, Tu és a pessoa mais importante deste lugar, Tu és a pessoa mais importante para nós. Por isso, ó Deus, venha com Teu Santo Espírito e haja na nossa vida aonde nós estivermos, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidá-los a cantarmos juntos o hino Ele Vem para Te Salvar.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco neste momento onde nós queremos ouvir da palavra de Deus. Quero, nesta manhã, ler com vocês o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 12, onde nos é relatado a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E lá nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas ao 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aqui a nossa leitura deste texto que nós queremos meditar. E qual seria a sua reação se você chegasse a um túmulo de um ente querido e quando você lá chegasse, você via que estava aberto e olhando para aquele túmulo você via que o corpo não mais estava ali? O que você faria? Qual seria a sua reação? Eu acredito que eu e você ficaríamos num primeiro momento assustados, com medo e até mesmo com uma série de perguntas como: o que aconteceu? Será que roubaram? Aonde está? Onde o colocaram? O texto que nós ouvimos é bastante conhecido por nós, este texto da ressurreição. E lá nos conta que foi isto que aconteceu com algumas mulheres. Maria Madalena, Joana e Maria, elas vão até o túmulo onde Jesus havia sido colocado para então perfumar o corpo, fazer uma última homenagem a Jesus. Mas chegando lá, elas encontram a sepultura aberta, o sepulcro aberto, e elas levam um grande susto. A pedra que antes fechava o sepulcro havia sido removida. O sepulcro estava aberto e o seu Senhor não estava mais lá. E diante dessa realidade, Deus envia 2 varões ou 2 anjos para lembrá-las de tudo que elas já haviam ouvido e para confirmar que este Deus que sofreu e morreu na cruz teve a vitória sobre a morte e hoje vivo está. Cristo ressuscitou, Ele vive, é disso que depende a nossa vida e é isto que deve mover o nosso agir como cristãos. Precisamos não apenas conhecer esta história, nós precisamos de fato crer nesta história. Nós precisamos realmente crer que Cristo vive, que aquele sepulcro estava sim vazio e que isso tem um significado para mim e para você.
Precisamos nos apropriar desta história, pois Cristo só vai ser Salvador para mim e para ti, se nós deixarmos realmente Ele ser Salvador, se aceitarmos Ele como Salvador, se nos apropriarmos desta verdade. Caso contrário, que utilidade tem um Salvador que não salvou a minha vida? Que sentido tem a Páscoa para mim e para você, se isso não faz sentido para a nossa vida? Se achamos que isso não passa de uma historinha e de que algumas pessoas acreditam? Que sentido faz a Páscoa, se assim pensarmos? Ao preparar esta mensagem, eu lembrei de uma história do menino Jeremias. Esse menino, um menino muito especial, que precisava de um pouco mais de atenção porque havia nascido com alguns problemas de saúde. Na escola, nem sempre ele conseguia acompanhar os demais colegas. Muitas vezes a professora precisava insistir um pouquinho mais com ele. Mas com 12 anos ele estava na 2ª série e sua professora em alguns momentos se angustiava porque ela não conseguia de fato se fazer compreendida por Jeremias. E certa vez, numa Páscoa, num período de Páscoa, a professora contou aos seus alunos a história da Páscoa e disse às crianças que a Páscoa é a festa da ressurreição e que isso significava vida nova e esperança para aqueles que acreditavam assim. No final, deu a cada criança um ovo de plástico e pediu para que essas crianças levassem o ovo para casa e trouxessem no próximo dia com algo dentro, algo que simbolizava e que representasse vida para cada um. E ela perguntou: vocês entenderam o que vocês precisam fazer? E todos responderam entusiasmados, dizendo que sim. Mas Jeremias nada falou, ficou quieto. No dia seguinte, todos entraram na sala de aula e trouxeram os ovos e colocaram numa cesta sobre a mesa. E a professora começou a aula dizendo que ia abrir então os ovos para ver o que cada um tinha colocado dentro. E ela abriu o primeiro ovo e o primeiro ovo tinha uma flor. Certamente essa flor simbolizava o desabrochar de uma nova vida. A garotinha que sentava logo na primeira fila levantou o braço toda orgulhosa e disse para a professora: esta fui eu que trouxe. A professora pegou um outro ovo, abriu o segundo ovo e nela tinha uma borboleta. A professora explicou então que a lagarta faz o casulo e ao se transformar em borboleta sai para uma nova vida. A professora estava muito empolgada com o que os alunos haviam trazido. E ela pega o terceiro ovo, abre e respira fundo. Estava vazio. E ela pensou: deve ser do Jeremias. Ela então disfarçou e colocou aquele ovo no lado, porém Jeremias percebeu e falou: professora, você não vai falar sobre o ovinho que eu lhe trouxe? Agitada, ela respondeu: mas Jeremias, ele está vazio. E ele olhou com espanto e disse a ela: sim, mas a sepultura de Jesus também estava vazia. O tempo pareceu parar. O sinal tocou e as crianças saíram correndo. E então a professora perguntou para Jeremias: você sabe por que a sepultura de Jesus estava vazia? E Jeremias olhou para a professora e respondeu: sim, ele foi morto e colocado lá, mas o seu pai o ressuscitou. E para todos que nele crê, a sepultura vai ficar assim vazia também. E Jeremias ainda completou a sua fala dizendo: e eu creio que quando eu também partir,
e Cristo voltar, também a minha sepultura estará vazia. Você crê nisso? O que significa a Páscoa para mim e para ti? Será que conseguimos entender e crer como Jeremias que Cristo vive, que Cristo venceu a morte e que esta vitória Cristo concede para mim e para você? Páscoa no real sentido só vai ser Páscoa se nós nos apropriarmos e crermos mediante a fé de que Cristo venceu a morte e vivo está. E esta vitória nos dá a certeza de que para todo o que crer, também um dia a nossa sepultura estará vazia, porque o meu Redentor vive. Jó disse isso. Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, lá em Jó capítulo 19, 25. Que este possa ser o nosso testemunho e que com ousadia possamos dizer, meu Redentor vive. Que nesta Páscoa possamos ter a certeza de que Jesus ressuscitou e nos ressuscitará. Que eu e você possamos crer e mudar de vida completamente, vivendo com Cristo em todos os momentos, abandonando a frieza do nosso coração e agindo com força do amor de Deus. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde, e que assim eu e você possamos viver nesta certeza, na certeza de que Cristo vive, o nosso Redentor, Ele vivo está. Amém. Eu quero convidar a cantarmos o hino Via Crucis. Mas além da cruz, ressuscitou.
convido a orarmos. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, porque podemos ter a certeza de que o nosso Redentor, Cristo Jesus, Ele vive. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Teu amor é derramado na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque em Ti podemos ter vida e salvação. E a certeza, ó Deus, de que essa vitória que Cristo conquistou também é nossa vitória. Vitória para todo aquele que crer. Assim, ó bondoso Deus e Pai, continua cuidando de cada um de nós. Continua, ó Deus, nos despertando para caminhar contigo todos os dias da nossa vida. E assim, Pai de amor, nós queremos continuar entregando a nossa vida aos teus cuidados, pedindo por proteção, por saúde, pelo teu cuidado sendo derramado em nós. Pai, continua cuidando deste mundo, continua cuidando do nosso Brasil, continua cuidando do nosso estado, do nosso município, continua, ó Deus, restaurando esta nação, continua, ó Deus, sarando esta nação. Assim, ó Deus, no mais, nós queremos orar com a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero dar a bênção do Senhor a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que possamos ter um abençoado domingo, uma abençoada Páscoa, porque Cristo vive, o nosso Redentor, Ele vive. Deus nos abençoe. Amém. Quão maravilhoso é o nome de
que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome.